projeto de hoje, a Márcia vai amar. Não só a Márcia, né? Mas a Márcia vai amar. Não vou costurar, porque eu trouxe o costurado que eu precisava para não tomar muito o tempo de vocês. Mas quero falar sobre a banhista, que nada acontece, né? Sem que esteja tudo muito bem alinhavado nesse nosso mundo artesanal. A banhista é uma boneca linda, fofa, maravilhosa, que não senta, né? Ela não senta, ela não é uma boneca articulada. Então, ela se encaixa perfeitamente na nossa rede. O que eu quero falar para vocês, meninas? Para fazermos essa rede, eu peço que vocês usem, para ter um melhor resultado, que vocês usem tecidos finos, tecidos macios. E eu vou falar por quê. Então, aqui está a nossa rede tradicional, né? A primeira lá, que é da minha parede aqui dos brinquedos. Ela é de um tecido, uma tricoline até sintética, assim, é um tecido muito fino. E eu vou explicar para vocês por que isso. Pode ser estampado, pode ser liso, pode ser o que vocês quiserem. Eu gosto bastante até de algodão cru fino para fazer a rede, tá? Mas eu tenho essa branquinha aqui que já estava pronta, que é a top da casa aqui, né? Então, vamos falar sobre ela. Então, é importante que seja tecidos finos. Se vocês usarem tecidos mais encorpados, lavem. E a gente já vai entender, então, essa primeira parte. Por que que tem que ter tecidos finos, tá? Porque a rede... Permissão para entrar com a rede original, né? Que é a redinha que fica ali na outra parede, ali na parede das costuras, tá? A rede, originalmente, ela tem esse processo aqui de tramas, né? Essa mini rede é assim. Então, o punho da rede, ele vem em ganchos, né? Saem de ganchos das redes. Tem ganchos nas pontas da rede, aonde ele vai ficar preso, né? Como no tecido nós não vamos fazer esses ganchos, porque dá muito trabalho, então a gente vai colocar direto no tecido, ó. O que que isso significa? Que se o tecido for muito grosso, muito encorpado, esse ele não vai franzir tão legal aqui, né? Vai ficar duro para vocês trabalharem, vai forçar e não vai dar todo esse caimento. Então, usem tecidos finos. Eu até separei aqui, porque eu achei que a gente podia fazer com uma tricoline dessas nossas de costuras normais, tá? Eu peguei aqui uma, que é a que eu vou trazer já costurada, ó, ela até é um pouquinho mais grossa o tecido, e aí a gente já vai entender. Por que que eu vou fazer com ela o processo lá? Pra gente entender que quanto mais grossa, ó, o franzido aqui começa a ficar mais difícil. Não vai alterar a qualidade da nossa rede. Vou trocar de luz aqui. Não vai alterar a rede quando um brinquedo estiver ali em cima, quando um boneco estiver deitado, né? Porém, para fazer e quando ela estiver fechada aqui na nossa mão, ela vai dar um pouco mais de trabalho. Deixa eu trocar aqui. Vamos anotar os materiais, então, meninas. Vocês podem variar o tamanho dessas redes, tá? E eu vou passar essa medida para vocês, que é a rede que eu tenho aqui, que é por quê? Porque eu acho que ela tem um tamanho bom, que cabe vários brinquedos, como vocês viram aí. Eu tô aqui trocando aqui a suporte, mas eu tô aqui, tá, meninas? Mas vocês podem aí diminuir um pouquinho ou aumentar um pouquinho. Vocês só não podem fazer uma rede para deitar uma pessoa aqui dentro, tá? Com esse, porque eu vou fazer um punho muito próximo do original, mas não vou fazer com a costura da original. Mas a ideia é perfeita, então vocês podem aumentar ou diminuir. Eu vou fazer aqui um tamanho bem bom e intermediário. Vamos ver como é que a gente fica aqui. Peraí, Cris.
Marta, vou precisar. Oi? é uma pergunta se malha também seria interessante. Sim, podemos fazer de malha, malha de algodão, inclusive, aliás, também podemos fazer com malha que tenha elasticidade, né? De elanca, tudo nós vamos poder fazer, tá? O importante é que não seja um tecido duro, endurecido, porque aí a rede não vai ter aquele caimento. Por que que eu estou falando tanto sobre isso, gurias? Porque a rede, para deitarmos, né, a rede que a gente compra ou ganha, ela é de um algodão reforçado, porque nós somos pesados, vamos nos balançar, né? Então, eu só estou falando isso para a gente compreender essa diferença. Aqui a gente vai colocar brinquedos, coisas mais leves, então não precisa ser um tecido, né, que tenha toda uma força. É tecido macio, tá? Se vocês quiserem usar a malha de algodão, perfeito. Material, o que que a gente vai precisar, então, para essa medida de rede, que vocês estão vendo aqui, que ela é bem grande e vão compreender agora com o tecido. Eu queria falar para vocês também, ó, sobre as medidas, queria não, eu quero, tá? Que para vocês identificarem é que a gente vai combinar alguma coisa. O que que é a altura e o que que é o comprimento da rede, né, gurias, para vocês poderem anotar. Então, o ideal seria vocês anotarem aí no caderninho de vocês desenharem uma rede. Deixa eu pegar aqui uma folha qualquer. Eu sempre gosto de falar sobre medidas, né? Ó. Viu como eu tenho aqui anotado, né? Se eu tenho uma folha inteira aqui. Ó, então, digamos que vocês vão anotar aqui, né? Já é 11 de abril, inclusive. Desenhem uma rede, né? Para lembrar somente que ela é retangular, porque o tecido, as medidas são semelhantes. Só para a gente ter aí na anotação o que que vai ser o comprimento para a gente não se atrapalhar e o que que é comprimento ou largura, né? Porque é uma peça como fosse uma colcha, né? Então, ela não tem assim, a parte das pernas, a parte dos braços. Então, vamos usar pelo nosso corpo, né? A gente deita na rede. Então, eu vou determinar que o comprimento do meu tecido seria o comprimento do meu corpo, tá? Tá dando para vocês ver aí? Para mim, parece que não dá. Tá tudo certo, Marta, pode continuar. Tá. Então tá, que bom, obrigada, Maria. Então, para vocês não se perderem na anotação, a gente vai determinar que o comprimento do tecido é o comprimento do nosso corpo, como a gente deitaria numa rede, tá? Então, a gente vai precisar, vamos lá para as minhas anotações aqui. Eu cortei 50 centímetros de tecido de altura por 56 de comprimento, tá? Anotem aí. Para depois vocês quiserem diminuir, vocês sabem até de onde estão partindo. Então, a altura da minha rede, né, ficou essa parte menor aqui, e o comprimento ficou mais fácil da gente entender que o comprimento é pelo comprimento como a gente deitaria nela. Então, nós vamos cortar 50 centímetros de altura por 56 centímetros de comprimento, tá? Dá para variar aqui? Dá para variar. Tem um pedaço lá de tecido que tem 48, não é por isso que tu não vai fazer a rede, pode fazer, tá? Porque vocês vão ver agora, eu vou abrir a branquinha e vocês vão ver que ela é bem grande, tá? Então, o que a gente vai precisar de tecido é isso. Vamos cortar, e eu trouxe até o meu fio de malha, porque tem muita gente que não tem por aí, né, o cadarço. Tem alguns materiais que até estão difíceis de encontrar. Para as duas laterais da nossa rede, ó, eu vou pegar, para essa medida, eu vou pegar um barbante de 2 metros e outro barbante de 2 metros lá pro outro lado, tá? Então, eu vou precisar de 4 metros de barbante aqui. Para fazer o reforço da rede lá em cima, eu cortei 70 centímetros de corda, tá? De cadarço aqui. Essa é uma corda macia que a gente tem aqui, não peguei a mais grossa, não peguem grossa para não dar trabalho, mas
Como eu tinha separado aquele tecido fofo ali, ó, a ideia até era, ó, para que vocês entendam que pode ser com fio de malha, que é muito mais barato, né? Ó, pode ser esse cadarço, pode ser sintético, pode ser de algodão, isso não vai interferir porque é um brinquedo, né? Porque algumas coisas esticam, né? Mas como é um brinquedo, a gente também não vai ter tanto peso. A branquinha, tá? É uma corda sintética, uma cordinha sintética que tem aqui. Se eu aproximar aqui, vocês conseguem ver que é aquela, né, que a gente costuma até chamar de corda naval, né? É um cadarcinho que tem vários nomes por aí, né? Algumas pessoas chamam de cola de rato, outras de rabo de gato, enfim. Todos esses cadarços finos podem ser. Não peguem o mais grosso para não dar trabalho aqui para vocês fazerem, tá? Deixa eu abrir a branca, falei desse material, dessa quantidade de linha. Vocês podem usar aí rendas, eu até separei umas, porque eu quero explicar quando a gente vai colocar essas rendas, tá? Todas as rendas que vocês tiverem aí, porque a rede original, ela tem uma renda, né, gente? Uma renda que faz aqui, né? Ó, pode ser esse grelô, pode ser uma renda, pode ser o que vocês quiserem. A gente só precisa saber em qual é o momento que ela vai ser colocada. Então, imagina aqui um algodão cru, que foi a que eu tinha separado também, com uma renda que vocês podem fazer vários produtos. Aqui a gente teria que cuidar, né? Porque eu, como a roupa da minha banhista, ela é bem colorida, marrom floreada, então aqui para ela eu já ia querer fazer uma rede mais discreta. Só isso que vai determinar a finalidade que vocês querem. Eu tenho essa renda que eu gosto muito também, na verdade não é uma renda, né? É uma franja, ó. A gente compra por franja, que a gente costura ela aqui, ela é vai e vem, se vocês quiserem saber, é franja mesmo que se chama, tá? Ela é uma, eu abri um pedacinho aqui para vocês verem, ó. Ela tem de alguns tamanhos, inclusive, mas ela é um cadarcinho bem fino que ele vai, volta, dobra, ele tá sempre dobrado, aqui e aqui. E aí ele tem uma, duas, nesse tamanho aqui, ela tem uma, duas, três, quatro costuras. A gente aplica ela na peça, né? Na parte lá de cima, de uma das pontas, e depois que a gente aplica essa peça, essa franja, a gente desmancha as costuras, que são tipo costuras de sacaria, né, ou até o próprio fio do overlock, a gente vai puxando e ele vai, né, ele se abre, ele se descostura aqui, ó, e vai, vou pegar aqui de baixo, e vai soltando as franjas, ó. Então, isso é uma coisa bem legal aqui pra gente. Dá pra usar tudo que tem, tá, gurias? Vou abrir a branca para vocês entenderem como ela é grandona, tá? Por isso que eu peguei aberta, né? É que nem a rede, na verdade, né? A rede que a gente usa para deitar, quando a gente abre, ela cobre a cama de tão grande que ela é. Ó como ela é grande, ó, meninas. Eu vou pegar uma boneca aqui. Então, comprimento e altura. Vou pegar aquela sereia que estava deitada aqui, ó. Para vocês verem como ela é bem grandona, tá? É um tamanho bem bom, dá para fazer vários brinquedos. Então, se vocês tiverem um pouco menos de tecido, dá para aproveitar. Ó. E ela ainda caberia toda aqui deitada na rede, tá? Mas tem algumas coisas que a gente faz, como franzido e outras coisas que precisam mesmo de muito tecido. Como que vocês vão costurar? Que é a parte que eu não vou trazer, porque são bainhas, né? Como a outra parte é o que pede mais, então eu vou falar sobre as... Obrigada, dona Sereia. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente costura. Então, nós vamos costurar primeiro a altura do tecido, né? Aliás, desculpa. Primeiro no comprimento, vamos fazer uma bainha, tá? E aqui também fica essa dica que eu falei para vocês sobre
não usar tecidos muito espessos e muito grossos, porque a gente vai fazer bainha, então ela vai ficando, né, muito grossinha, e a rede tem essa característica de ser muito maleável. Então, aqui, para quem tem zigue-zague ou overlock, faz só uma dobra, né, e faz uma bainha, e faz toda a bainha nessa extensão. Ó, eu deixei um lado pronto para ajudar a exemplificar isso aqui, porque essa é daquelas lives que não fica aqui, né, gurias? Ó, então, aquelas tipo, não dura muito. Então, eu deixei aqui para identificar que primeiro nós vamos fazer a bainha no comprimento dos dois lados, de ponta a ponta, tá? Façam uma bainha sem muito tecido para dentro, não precisa, é um acabamento. Aqui eu quero abrir um detalhe para dizer para vocês que na rede, na própria rede que a gente deita, ou nessa rede, a costura, o avesso fica para cima, tá, gente? Ele fica para dentro da rede. Vamos dizer que isso aqui seja a rede, os avessos, as bainhas, elas fiquem para dentro. Anotem isso para vocês não esquecer. Porque quando a gente vê a rede lá prontinha, ó, deixa eu botar essa aqui lá no lugar e levar lá vocês para ver. Deixa eu levar vocês aqui para ver. Deixa eu pegar aqui no celular e mostrar aqui ela nesse lugarzinho, ó, tá? Ó, quando a gente vê uma rede, né, ela fica pendurada e o acabamento dela, se ficar aqui, né, do lado desse lado de fora, a gente acabaria vendo as bainhas. Então, o acabamento de uma rede, ele é para dentro, tá? Quando ele tem uma costura, uma bainha, ele fica para dentro, para cima. Aqui, gurias, para esse caso dessa rede, ó, eu coloquei dois ganchos bem comum aqui de plásticos de seguradores de cortina, né? Suporte pro varão da cortina, ó, para pendurar essa rede aqui, que era uma coisa bem simplesinha e bem baratinha, fácil de encontrar. Então, eu usei esse tipo de gancho aqui, o menor que tinha lá no mercado, inclusive. E aí eu quero falar também para vocês dessa medida, tá? Para vocês terem noção aí, se vocês quiserem anotar, para vocês. Opa, peraí, desvirou aqui. Se tiver utilidade aí para vocês, anotar qual a distância que eu coloquei, para ela ficar bem confortável. Então, eu furei essa distância na parede com 45 centímetros, tá? A rede, lembra que eu falei que o tecido tem 56, né? Os furos aqui, os ganchos na parede, eu deixei a uma distância de 45 centímetros para ela poder ter todo esse balanço, tá? Ter esse caimento aqui com essa quantidade de cordas que a gente está falando ali, duas partes de 2 metros. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí, tá? Que as gurias passam, no aplicativo a gente não enxerga. Como eu disse, ela é muito fácil de fazer, mas ela tem vários detalhes, né? Por isso, eu acho que vocês, é legal a gente anotar tudo. Eu vou fazer essa parte aqui do nó, onde ela vai ficar, eu vou fazer esse nó de 4 centímetros, tá? Para eu colocar, e essa medida é importante para vocês saberem, por causa do gancho que vocês vão colocar. Então, aqui, para aquele mediano ali, pendurar daquela forma, eu fiz um gancho, né, um punho, como a gente chama o punho da rede aqui, ó, de 4 centímetros, tá? Escreva um punho para não ficar. Para quem gosta aí do universo do macramê, já sabe até o que que é essa alça, né? Na verdade, aqui é a alça da rede, né? A alça que tá empunhada. Eu quero falar também, antes de me despedir aqui desta redinha, porque ela não vai entrar mais na história, de comentar com vocês que essa aqui, inclusive, ó, ela é feita de um tecido dessa malha que vocês perguntaram ali para Marion, todas as cordinhas, ó,
ela é de uma malha com elastano, tá? É uma sobra de malharia, ó. Então, pode ser, mas ela é feita de malha. Isso aqui não é feita de corda, de linha, de nada. São tirinhas de malha que foram cortadas e aproveitadas para fazer essa redinha. E a renda que eu falei para vocês, a renda, o grelô que vocês queiram usar, elas fazem às vezes aqui dessa franja, tá? Então, voltando aqui, primeiro fizemos uma bainha simples. Com essa medida vocês podem fazer a virada 2 vezes, de 1 centímetro, não se preocupem com essa medida. Ela tá bem grande, tá para todas nós trabalharmos. Uma volta, uma virada, 2 viradas, vai dar para todo mundo fazer, tá? Fiz uma bainha simples de ponta a ponta e só depois eu vou fazer aqui, então, uma bainha larga na altura da nossa rede. Vou marcar aqui essas medidas para eu poder abrir. Os tecidos, as cores, tudo não está contribuindo muito, por isso é importante que vocês compreendam, tá? Por isso é importante eu falar tanto, né? Aqui nós temos, então, uma bainha bem simples e fininha, e aqui eu preciso fazer uma bainha larga, para passar a corda, né, o cadarço aqui dentro. Aqui a gente começa a entender a parte da espessura do tecido e da espessura da corda. Quanto mais grosso for todos esses materiais, mais trabalho começa a ter aqui para franzir, mais trabalho para fazer a bainha, mais trabalho para passar a corda aqui dentro. Então, o ideal é a gente trabalhar com tecidos mais macios, cordas mais finas, tá? Essa bainha eu fiz aqui, ó, gurias, com 2 centímetros, tá? Eu passei a overlock aqui e fiz uma bainha de 2 centímetros. Não façam uma bainha menor do que 2 centímetros, para poder trabalhar, para vocês poderem mexer aqui dentro. Aqui eu quero falar para vocês sobre que a gente sempre tem medo do que fala, pode ter uma versão aí diferenciada, né? Quando eu falei que a gente não sigam essas medidas para aumentar e fazer para uma pessoa, é porque uma rede para uma pessoa deitar, ela não tem só uma bainha, né? Ela tem uma dobra bem mais larga e ela tem algumas bainhas para ser reforçada. Então, ela tem muito mais costuras do que essa daqui, tá? Essa realmente, por isso eu disse antes, não façam para adultos, baseado nisso, só aumentando. Se vocês quiserem fazer para adultos, aí os tecidos têm que ser fortes, e essa bainha tem que ficar aqui, nós temos que fazer uma bainha de pelo menos aqui, ó, 4 dedos, pra gente costurar aqui, até deixar a canaleta onde ela vai passar para o tecido ficar bem reforçado, tá? É para os nossos brinquedos aí, as nossas miniaturas aí para vender ou presentear com redes fofas. Então, eu fiz uma bainha de 2 centímetros para poder formar esse canal, onde eu vou passar aqui uma ferramenta, né, para inserir aqui o nosso cadarço, tá? Façam no mínimo de 2 centímetros. Lembrando que de considerar se vocês têm a ferramenta para fazer isso. Por exemplo, se tu tem só uma joaninha ou alfinete, como algumas pessoas chamam, e ele é largo, é importante então que tu aumente para não passar trabalho, tá, gurias? Para facilitar mesmo a vida de vocês. Como eu tenho enfiador de elástico, onde eu larguei, guardei. Não, tá aqui. Como eu tenho um enfiador de elástico simples e fino, então eu não preciso, ó, mais do que esse espaço. Então, façam assim, ó, meçam essa quantidade de bainha pela ferramenta que vocês vão ter para passar o cadarço aqui dentro, tá? Aqui o legal até é uma agulha de costurar tricô também serve, né? Que não tem ponta e ela tem a abertura maior, mas a medida vocês dessa bainha vão determinar que a ferramenta possa passar aqui dentro, sem vocês passarem trabalho, tá? Só isso, então, que manda. Aí, nós vamos fazer 2 bainhas nas 2 pontas. Por isso, ó, gurias, que a gente faz essa primeiro, a do comprimento primeiro, para poder fazer essa bainha aqui, ó,
e não ter essa sobra, né? Se a gente fizesse aqui, depois dobrar, a gente ia fechar. Então, primeiro essa, para deixar aqui, dobrar e fazer o canal aberto, tá? São, então, até aqui, o que que nós temos? Uma medida de tecido de 50 por 56, com bainhas na volta, cuidando somente qual é a ordem das bainhas, primeiro no comprimento, depois na largura. No comprimento, uma bainha estreita, na largura aqui, né, no comprimento aqui, na altura da nossa rede, uma bainha mais larga para passar a corda. Temos aqui, então, costuras retas, e é o que a gente precisa para fazer a rede. Agora vem a parte boa, né, aonde nós vamos colocar as nossas cordas. Nessa medida, tá, eu fiz e deu certo, como vocês viram ali que ela tá bem penduradinha, com caimento, tá bem bom. Eu fiz 6 furos, considerando que eu tenho furos nas pontas, né? Eu tenho furos aqui nas pontas, então eu fiz mais 6. Como eu tenho entrada, fiquei com 8 gomos ela vai ter, tá? Tem a entrada, mais um e mais um. Dobrei o tecido no meio. Aqui eu também quero falar para vocês o seguinte, ó, gurias. Como alguém aí pode fazer uma bainha de meio centímetro, de 1 centímetro, de 1,5 centímetros, então aqui a gente não se apegue nessa medida. Se apegue numa distribuição. A minha rede ficou com a bainha simplíssima que eu fiz, ela ficou com, ó, ficou com 49 centímetros. Por quê? Porque como eu tenho overlock, eu fiz só meio centímetro para dentro, né, de dobrada. Então, aqui a gente pode ter uma variação nessa bainha. Então, a gente só vai mesmo intermediar. Com essa medida, eu fiz uma distância de a cada 6,5 centímetros. Lembrando, ó, eu dobrei, né, e vim da ponta do meu tecido, marquei 6,5 centímetros. Por que que eu tô falando sobre medidas? Como a gente vai ter uma diferença, então vocês podem fazer aí com 6, com 7 ou com 8. É só pra gente fazer uma divisão aqui parelha. Quanto mais furos vocês fizerem, muito mais cordas vocês vão ter que fazer, porque vocês vão ter muito mais alças, que é o caso de uma rede de adulto, né? Ela tem várias alças, várias voltas para fazer aquela alça para distribuir todo aquele peso e o balanço do nosso corpo. Então, não aumentem muito esse número, porque senão vocês vão precisar de muito mais cordas. Para esses 6 furos, então, eu cortei 2 metros para cada lado. Marquei 6,5, marquei um, 6,5, marquei outro, 6,5, mais ou menos 6,5, marquei outro. Fiquei aqui com uma distância, né, que vai ir até lá, o outro lado. Então, não tem muita exatidão aqui. Deixei todas as pontas aqui, ó, a ponta do tecido, as dobras, deixei juntinho com juntinho aqui, tá? Para poder fazer esse furo bem parelhinho. Vocês podem até alfinetar o tecido para ele não deslizar, né? Vocês podem alfinetar, inclusive, ó, entre os furos, né? Só para o tecido não, para facilitar que vocês fazerem o furo. Então, aqui nós estamos numa das pontas dela. Eu vim com uma tesoura pequena e cortei aqui nessa marcação, ó, um triângulo pequenininho. Um triângulo que a parte aberta dele tem 1 centímetro, tá? Não precisa medir, tá, gurias? Só para vocês não se sentirem muito perdidas aí. E com isso, então, eu cortei um triângulo dos dois lados juntos. Também dá para fazer com uma tesoura grande, né? Eu é que essas coisas pequenas, eu prefiro tesoura pequena. Vim aqui na marcação. Por que que eu dobrei para fazer o mesmo furo? Só para ficar um trabalho bem feito, né, gurias? Porque quando a gente compra aí um trabalho artesanal, ele não tem, às vezes, muitas vezes, os furos todos combinando. O importante aqui é ter os furos.
é que aqui para mim, para nós, pro grupo, a gente faz sempre os detalhes mais caprichados possíveis. Então, dessa forma, eu dobrando, eu vou fazer os furos bem iguaizinhos, né? Bem distribuído. Ou seja, numa ponta não vai ficar com 6,5, na outra com 8, então vai ficar bem distribuído. Por isso que eu faço ele dobrado, tá? Ó, cortei um Vzinho, cortei o Vzinho. Vou tirar os alfinetes para a gente entender. Ó, ficou cortado os dois, toda a ponta. Então, como eu tinha marcado, né, aquela medida a cada 6,5, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se vocês notarem aqui no meio, ó, eu nem fiquei com a mesma distância que eu tenho as outras, porque ela é uma peça decorativa, eu fiz uma distribuição mais ou menos parelha. Agora vem a parte que vocês queriam fazer uma rede, né? Então, tem que fazer pela parte da rede. Tem que passar por essa parte, né? Gurias, hoje eu fiz uma ferramenta para vocês para fazer a rede. Deixa eu contar aqui para vocês que... Deixa eu virar aqui para contar para vocês que eu faço a rede, essa rede eu fiz aqui. Aonde... Deixa eu botar aqui. Aonde é o lugar dessa pequenininha aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Eu tirei ela porque eu queria mostrar, ó. São 2 ganchos comuns pendurados aqui na parede, aquele gancho de arame, né, de folhagem, de qualquer coisa que a gente queira pendurar. Então, o punho da rede eu fiz aqui. Só que eu não consigo mostrar aqui para vocês, porque isso é alto para mim, eu tenho uma luminária aqui na frente, então eu não ia conseguir chegar aqui, ó, e eu sou muito alta, né, tenho praticamente, sou praticamente uma petiça, então aqui é alto para eu conseguir filmar. Então eu vim aqui e fiz, ó, a Kátia fez essa ferramenta aqui para mim hoje, ó, porque vocês precisam dessa ferramenta para fazer. Quem trabalha com laço, sabe que a gente tem esse sistema, né, de quem faz laço, que são 2 pontas aqui. As redes, originalmente, elas são feitas mesmo com, né, uma ferramenta que tem essas duas madeiras, na verdade, tipo um cabo de vassoura aqui, né, que é uma madeira roliça para a gente poder trabalhar. Como eu não tinha como fazer isso aí, então a gente veio aqui no balancinho, e a Kátia colocou, me ajudou aqui a colocar 2 parafusos, ó, para vocês terem uma ideia, e eu passei aqui em volta dele uma mangueirinha, só para ele não me atrapalhar. Mas aqui a ideia é que pudesse ser prego, por quê? Porque precisa ser firme. Aqui, gurias, vocês precisam anotar essa medida, tá? Vocês podem fazer qualquer ferramenta. Eu fiz uma experiência hoje de tarde com os pezinhos dessa cadeira. Eu usei os 2 pezinhos, mas eu também não consigo mostrar isso para vocês se ele tiver muito frágil, né? Tem que ser para vocês fazerem, tem que ser uma coisa firme. É aquela coisa que a gente consegue fazer, mas não mostrar para os outros. Então a gente fez a ferramenta. Essa distância determina o tamanho da alça que vai ficar da rede até onde vocês vão pendurar. Aqui eu marquei 22 centímetros entre esses furos. Poderia ser até menos, poderia ser 20, mas aqui a gente sempre gosta de trabalhar com uma reserva, tá? Então, vocês pode ser prego, pode ser um cabinho de vassoura, tá? Pode ser uma outra ferramenta que tu tenha em casa, como, por exemplo, né, o cabinho desse com o cabinho daquela outra coisa, vocês podem adaptar. Mas para fazer o punho da rede é preciso 2 pontas que tenham essa distância. Então, anotem aí. Essa aqui tá com 22. Vocês acham que é só fazer costura? Não, né? É vida normal de artesã, né, gurias? A gente faz a ferramenta. Acho que aqui vai dar para vocês enxergarem esse movimento. Que eu preciso mostrar para vocês, mas sem eu ficar muito na frente, né? Então, aí.
Eu já trouxe aquela com um lado pronto, né? Então, eu vou colocar do outro lado. Vou pegar minha corda maior, a corda de 2 metros, lembrando que pode ser ou qualquer outra corda, e vou colocar ela, passar aquela por dentro de uma ponta até a outra. Cabe aqui a gente lembrar, então, que era só uma medida de tecido, né? Mas essa questão da gente valorizar muito o nosso trabalho e o nosso artesanato, né? A gente, ó, ele tá passando por ali, né, gurias? Eu passo todo ele, tá? De uma ponta até a outra, passar um cadarço mesmo. Vale aqui, então, essa questão da gente valorizar o nosso artesanato, valorizar o artesanato que a gente compra, porque tudo tem o seu trabalho, né? O artesão foi lá, fez a ferramenta, acertou as medidas, perdeu o material, então nós somos as principais a respeitar o nosso trabalho. Vou afastar aqui um pouquinho, porque eu querendo que ele pegue todo. Querendo que ele pegue todo esse tecido. Então, eu tenho a corda de ponta a ponta. Aqui indifere o lado se vai estar para cima ou não, né? Mas como a gente trabalha com tudo pelo avesso, a gente segue, então, mantendo só para não se perder. Deixei a bainha, o avesso aqui para cima, porque a gente sempre faz tudo pelo avesso, né? Trazer aqui. Vou pegar uma dessas pontas e vou amarrar aqui. Por isso que tem que ser um material, por isso que tem que ter uma ferramenta e tem que ter um certo peso, né? Ó. Tá? Vou amarrar uma dessas pontas aqui. Vou mostrar aqui, ó. Tá aqui o meu material, deixa eu puxar aqui pra gente ver, ó. Amarrei uma das pontas, tá? Deixo toda a minha corda lá sobrando, né? Por isso não pode ser tão pequena. E conforme o tamanho que tu fez esse triângulo, ó, por isso que a gente faz ele não tão pequeno, vem aqui, pesca a corda, tu vai pescar com a ponta de uma tesoura, né? Com uma agulha de crochê, eu tenho agulha de crochê mais larga, então eu venho e consigo fazer assim. Aí eu venho e puxo essa alça. Agora vocês vão entender perfeitamente porque eu disse que não podia ser um tecido duro, porque daí ele começa a me dar trabalho aqui brigar. Então eu tenho a alça perfeita aqui, né? Ó, no seu devido lugar aqui, saindo daqui, fazendo lá. Eu vou virar, ó, eu vou girar. Vou fazer só ela mais para cima aqui para vocês compreenderem, só para enxergar o que que é. Eu não vou botar ela pendurada lá no sentido que ela tá. Eu vou girar ela uma vez, ó, fazendo ela ficar com cara de Ezinho, tá? E eu vou ter mais corda aqui, tá, gente? Ó, eu queria era mostrar o E mesmo. E vou colocar lá no outro gancho, pegar mais corda. Por isso é importante que não seja um tecido duro, tá? Então, a alça tá aberta aqui, eu vou virar e laçar lá no outro e trazer pra cá. E a gente vai ficar aqui, ó, com esse torcido, ó. O que está desse lado, a corda tá vindo pra lá e a outra, entenderam? Porque eu dei aquele giro, certo? Vou até o próximo furo, mas vale a pena fazer, né? Quem gosta de rede sabe disso. Ela é linda. Ó, então eu fiz a alça, mas eu vou girar para colocar aqui. É o sistema lá de quem conhece o laço, tá? Aqui, vou até o próximo furo. Vocês viram por que eu não costurei? Eu sabia que tinha bastante detalhe aqui, né? Cuida para não perder a tua corda, tá, gurias? Para quem quiser deixar a corda e não cortar, pode fazer isso. Mas é importante a gente saber qual é a medida dessa corda, porque senão a rede vai ficar um lado de cada tamanho, né?
Então, por isso que a gente determina que, nesse caso, eu cortei de 2 metros. Mas cuida para não perder a ponta, tá? Então, a alça, giro e passo lá dentro. Uma de cada lado. Aqui vocês já começam a compreender também por que a gente não fez mais de 6 furos. Quanto mais furos, mais corda, mais laçadas a gente vai ter que fazer aqui, tá? E vai aqui empurrando o tecidinho para não te atrapalhar. Próximo furo, encontro aqui a minha alça. Tem outras formas de fazer isso, tá, meninas? Que é fazendo um viés aqui, mas não é essa questão, ela não estraga, tá? Giro, ó, e passo lá e passo cá. E vou juntando meu tecido, tá? Para não sobrar, para eu poder chegar na próxima alça. Tenho a minha última ponta aqui, né? O que que eu vou fazer com essa minha ponta? Eu vou costurar ela, amarrar ela lá naquela ponta que eu tenho lá. Eu vou unir, porque essa aqui também vai ser uma alça, ó. Eu vou puxar e vou juntar as duas lá. Por isso que não pode faltar corda, tá? Agora eu vou desamarrar aquela da ponta, né? Porque eu botei ali só pra segurar mesmo, né? E vou amarrar as duas. Ó, lá tá a minha corda, desamarrei ela e vou unir elas lá por trás, ó. Por trás dos dois ganchos. Amarrar, vou dar 2 nós comuns. Por isso que tem que ter uma alturinha também para não escapar, tá? Não é muito que tem aqui, deixa eu ver quanto que tem aqui para falar para vocês. Quanto que tem, esse parafuso ficou para fora aqui. Ó, ele ficou com menos de 3 centímetros, tá? É altura suficiente só para vocês trabalharem sem, ó. Não é tanto, é só para não escapar mesmo. Certo? Lembram então, né? Eu tinha amarrado aqui, peguei a outra ponta e amarrei aqui. Vou cuidar aqui para minha rede vir toda para frente. Ó. Ela ficar aqui, né? Toda aqui. E vou pegar o nó que eu amarrei esses dois e vou trazer bem aqui pro meio. Deixa eu voltar aqui para vocês compreenderem. A ponta tava lá, né? Desse nó. Eu amarrei os dois e aí depois eu circulei aqui, ó, para trazer ele bem pro meio da minha rede. Quer fazer a olho? Pode fazer. Quer medir? Pode medir. Eu vou medir. Eu gosto de fazer tudo. Lembra que eu disse que essa minha distância era de 21 centímetros, 22 centímetros? Né? Então, aqui, ó, o meu meio é com 11. Então, eu deixei o nó vir para cá. Amarra bem, tanto o fio de malha quanto qualquer um. Quando tu der 2 nós, ele vai ficar bem presinho. Corta esse excesso para esconder, para poder esconder o máximo possível. Se for sintético, encosta um calorzinho aqui para ele não deslizar, né? Se for esses cadarcinhos naval ali, tu coloca, né, um isqueiro, uma vela, alguma coisa que dê esse calor, tá? Aliás, é demorado, mas vale a pena, né? Vocês vão amar fazer essa rede, tá? Então, a gente tem aqui toda essa situação. A rede ficou para cá para frente e eu fiquei aqui com as minhas alças, ó, tá? Fiquei aqui no meio. Lembra que eu falei para vocês que eu vou fazer um punho de 4 centímetros, que é o suficiente para mim? Vocês podem até fazer de 5, com essa medida que eu falei da cordinha menor, que é a cordinha de 70 centímetros, tá?
Ó, a cordinha menor, aquela que nós temos, que é de 70 centímetros. Aqui dá para usar corda até de outra cor, tá, gurias? Se vocês tiverem retalho de fio de malha aqui daria para usar esse fio de malha amarelo, por exemplo, né, e fazer bem colorido. É importante que a gente traga o cadarcinho para o meio, e eu vou fazer um punho aqui de 4 centímetros, lembra? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou marcar 2 centímetros para cada lado, né, porque esse aqui é o meu nó aqui no meio. Marquem com uma cordinha, marquem com a caneta fantasma, com giz, como vocês quiserem. Eu vou marcar aqui, ó, 2 centímetros para cada lado, para a gente ficar com 4 bem centralizado, bem distribuído, né? A caneta e vou marcar com a caneta, mas vocês podem marcar como a gente faz aí os macramês, né? Colocar um pedacinho de durex, um pedacinho de fita crepe para marcar esse lugar. Eu vou marcar, como eu tenho essa caneta que apaga, eu vou usá-la aqui, tá? Que esconde, ó. 2 centímetros para cada lado. E agora, então, eu vou fazer a amarração da rede, ela é costuradinha, mas eu não preciso fazer a costuradinha aqui. Poderia, mas não precisa, tá? Agora, então, eu vou fazer o nó de punho, que é pegar aqueles 70 centímetros, ó, vou deitar uma das pontas passando aqui do meu risco, sobrando aqui, tá? Não precisa sobrar muito, mas sobra um pouco. Coloco a mão aqui em cima para ele ficar aqui, ó, para segurar. Passo também aqui desse risco, ó. Faço uma alcinha, dobro, então eu fico com uma alcinha deitada aqui, né? Volto e venho para cá. Bem em cima do meu risco de 4 centímetros, tá? Essa alça não precisa ser grande, tá, gurias? É só para vocês não passarem trabalho mesmo. Bem aqui na minha marcação, eu vou começar a enrolar. Por cima de todas as cordas de lá, lembrando que são as de lá, né? Aqui tá a rede, ó. As alças lá de cima. E por cima dessa laçada que eu fiz aqui, ó. Ó, é isso que eu fiz aqui, tá? Uma dobra. Ambas as pontas passam pela marcação que vocês fizeram aí. Mas o meu enrolar que eu vou fazer agora vai ser somente em cima daquela marcação que foi a que eu defini o meu tamanho. Se quiser fazer de maior, de 5 centímetros, pode fazer. Tá? E vou segurar aqui a minha linha um pouquinho e vou começar a enrolar. Somente enrolar, pegando a primeira vez em cima dessa alça, lá na minha marcação, lembra? Vou enrolando essa corda bem direitinho, esse fio de malha, o que eu tiver aí eu vou enrolando para prender todas elas, em volta aqui da minha alça. Por isso que eu cortei a corda, as pontas do nó, para que quando eu passasse aqui eu não tivesse muita linha para esconder, tá? Aqui. Gurias, a live vai ficar longa? Vai. Ficou de novo com mais de 1 hora. Mas como a rede é uma peça só, não tem continuação, eu quis deixar ela toda junta hoje, né? Porque senão a gente fraciona, numa a gente costura, na outra a gente vira. Mas a redinha merecia ficar toda junta, né? Não ia ter muita utilidade, eu achei para vocês, se eu fizesse a redinha, o tecido, e só na outra semana viesse para fazer essa parte. Então, eu achei que valia ficar todo mundo junto. E vai enrolando aqui, ó, bem direitinho, tá? Vai enrolando, cheguei na outra medida. Verifica se tá todo enroladinho, assim, né, parelhinho, bonitinho, assim, mais ou menos o capricho ali que a gente tem com todas as nossas peças, o cuidado de ver se tá tudo certinho, vai enrolando. Cheguei aqui na minha outra medida, ó, então eu tenho a minha alça, a cordinha que eu fui enrolando, eu vou passar por dentro dessa alça, ó.
Aqui é indiferente o lado que a gente vai passar, tá, gente? Se entra por baixo, se entra por cima, não faz muita diferença. Passo aqui por dentro dessa alça, ó. Ó. E vou pegar a minha ponta lá do outro lado e vou puxar. Mas eu vou segurar aqui só para controlar, para saber aqui o que eu tô fazendo, tá? Eu vou puxar e quando a alça que eu tô puxando vai levar este nozinho lá para dentro, ó. Para baixo dessa cordinha. Quando tu sentir que este nó, porque a gente sente aqui com o dedo que ele já andou um ou dois gominhos, né? A gente sente que ele andou um pouquinho. Depois que ele desliza por um ou dois, aqui, na verdade, a partir de dois a gente já sente que ele desliza mesmo, sabe? Ele alavanca mesmo. Aí a gente firma os dois e corta esse excesso. Vocês viram que daqueles 70 centímetros, ó, sobrou só umas pontinhas. Tá pronta a alça da nossa rede, então, a gente vai tirar daqui e ela ficou com aquele cruzamento, tá? Vou lá pro outro lado, eu já tenho essa parte toda pronta, ó. Do outro lado da minha rede, ó. E aí ele fez aquele ezinho que a gente fez lá, fez com que ele fizesse o cruzamento, que é uma rede, que puxa uma e puxa toda do outro lado, senão quando a gente deitasse, né, caía toda para um lado só. Aqui, a rede de verdade, ela fecha, né? Ó, a amarração dela vem aqui e dá 2, 3 nós. O que que a gente faz aqui? O mesmo processo que a gente fez aqui, ó. Dobra os 4 centímetros. Lembrando que essa medida de 4 centímetros, para vocês usarem ela, vocês têm que ter ganchos finos, que nem o meu. Se vocês usarem um gancho muito grosso, deixa eu usar esse aqui de exemplo, né? Ó, se eu quiser pendurar ela num lugar grosso, ela não vai entrar. Então, aí vocês têm que aumentar aqui 5 centímetros. Aqui nesse lugarzinho aqui, que é um prego, ó, que ela poderia ficar, esses 4 centímetros também tá bom, certo? Então, agora a gente vai finalizar ela aqui. Vai ajeitar a rede, ó, só enxergando que ela tá toda aqui, ó, pra gente enxergar o punho todo certinho, com os devidos cruzamentos, né? Juntar aqui e fazer mais um nozinho desse, que é o tal do nó escondido, né? Que é aquele que a gente fez ali, o nó escondido fica lá pra dentro. Então, eu vou pegar mais um pedacinho de corda que eu tenho aqui cortado já. Esse eu vou pegar menor, tá, gurias? Porque esse é menor, né? É só pra fazer a amarração. Eu vou pegar um pedacinho aqui até vou pegar um pedaço que já tenho aqui cortado de 60 centímetros. Mas pode ser menor. Depois a gente olha o que sobrou para vocês entenderem o quanto pode. E aí, com isso, a gente enxerga o nó mais uma vez, né? Então, dobrei aqui a minha ponta. Vou tirar tudo daqui. Pra gente não ficar com todas as coisas na frente. Ó. Encostei ele aqui bem certinho, ó. As pontinhas todas juntas. Me certifiquei de que a redinha tava assim. E vou fazer o mesmo nó escondido, que é colocar linha sobrando aqui. Esse é bem pequeno mesmo, tá? Fazer a laçada aqui, né? Fazer a alcinha, ó, deixar uma laçada e vou juntar aqui e começar a amarrar. Onde eu vou fazer essas voltas? Bem próximo dessas aqui para ficar com cara de continuidade, né? Por cima da corda, por cima de tudo. Tá? 1, 2, 3. A partir de 5 voltas já dá para parar, tá, gurias? 4 e 5. 5, 6 voltas. Para macramê a gente até faz mais do que isso, mas aqui é uma amarração. Lembrando, então, deixei a ponta lá para cima, a laçada aqui para baixo, vocês viram, ficou grande, ó. Olha quanta corda sobrou. Podia ter sido um pedaço de 50 centímetros. Passo por dentro da laçada, ó.
e puxo a linha lá de cima até a laçada e diminuindo e puxando essa corda lá para dentro. Quando eu sinto que ele tá escondido aqui dentro, aqui de novo eu gosto de uma tesourinha pequena, né? Eu corto aqui. Corto as duas pontas. Vamos ver quanto sobrou de corda aqui. Gurias, é isso, ó, com 50 centímetros dá para fazer essa última parte, tá? Agora eu vou encostar ele aqui, ó, empurrar. E tá pronta a nossa rede com esse acabamento, ó. Deixa eu botar ela lá, para vocês enxergarem isso. Aí, gurias. Vamos trocar, então, as meninas de lugar. Oi, Marion. Ó. Bem grande, como tava a outra. Por isso que vocês podem fazer franjas. E esse é o único detalhe que faltou. Deixa eu voltando aqui agora, então, para mim. Pegar o celular, acabou. Vou mostrar aqui. Ó. Oi, Marião. Eu tô voltando aqui para frente, já vou me virar. Ó, guris, então, para esses ganchos comuns aqui, ó, a gente compra qualquer ferragem, essa quantidade de 4 centímetros é o suficiente. E aí, lembrem-se, então, que vocês vão ter que pendurar os ganchos numa distância de 45 centímetros, no mínimo, um do outro, tá? Pode ser até um pouquinho mais. Deixa eu ver.